Estamos começando a sexta e última aula deste curso. Essa aula é como se fosse uma aula extra, tá? Só para fechar mesmo, deixar bem fechadinho as guias que a gente estamos explorando aqui, e ela vai ser breve. Eu estou utilizando o material auxiliar aqui da aula 5, porque a gente não vai trabalhar aqui com novas tabelas. Então, assim, vamos vir primeiramente em ajuda, tá? E o que eu quero apresentar para vocês aqui nessa ajuda é o seguinte. Aqui essa opção de ajuda do Planilhas, ele vai listar as principais dificuldades dos usuários dessa ferramenta. Então, se vocês clicarem nela, vai abrir uma janela aqui em que talvez uma da lista, né, de dificuldades, pode ser que as dúvidas sejam iguais a que vocês vão ter ou estão tendo. Então, pode a gente aqui, ó, recurso de ajuda mais utilizados. E aí vocês podem clicar aqui, ó, em visitar o fórum de ajuda. E vão ver aqui, ó, bem-vindo à comunidade de ajuda dos editores de documentos do Google. Como é que eu posso ver aqui? É o que eu estou procurando. Categoria planilha. Olha só, vocês rolam para baixo e vocês vão aqui, ó, as planilhas. Inclusive, eu já vou dar um ensinamento extra aqui. Se vocês tiverem dúvidas na edição dos documentos do Google Docs, vocês podem vir aqui, ó. Vocês podem visualizar todos os problemas, tá? Não, meu problema é no quesito do Google Apresentações, né? Que são os slides. Vocês podem vir aqui. Na criação de formulário, vocês podem vir aqui, tá? É um guia, como se fosse um fórum, onde tem as ferramentas do Google e com tópicos de principais dúvidas relacionadas àquela ferramenta. O nosso foco aqui do Planilhas, tá? Mas de brinde vocês recebem esses outros também. Olha só, aqui Planilhas, visualizar tudo, tá? E é isso. E aí vai ter algumas questões aqui e vocês podem estar pesquisando que talvez seja um dos problemas, uma das dúvidas de vocês, tá bom? Vamos voltar aqui. Vou fechar. E vou vir porque eu considero mais importante desta guia, que é a parte de treinamento. O que é isso? É como se fosse um curso do Google para os usuários da ferramenta. Então, assim, vai ter curso tutorial, desde o nível básico até o nível avançado. Então, assim, vocês terminando esse curso, vocês pretendem dar continuidade no estudo da ferramenta, vocês podem fazer um curso gratuito, tá? Do próprio Google. Ou seja, o Google Planilhas, ele dá um curso de como você utilizar a ferramenta dele. Olhem só. Treinamento e ajuda do Google Planilhas, tá? E aqui tem algumas coisas, ó, noções básicas, folha de referência, guia de produtividade, dicas, ajuda, como se fosse um menu, né? Ó, noções básicas sobre planilhas, e aí os primeiros passos, e aí vocês podem estar explorando, tá? E vem aqui, ó, faça um curso online de planilhas agora. Vamos ver o que mais temos aqui, modelos, guia de produtividade, enfim, é aqui que entra a parte, ó, 10 dicas, essa aqui é a parte de finanças, para análise de dados, interessante, primeiro passo, tarefas, aqui, é aqui que eu quero chegar, olha só. Nível 1, dicas para iniciantes, então vocês podem estar fazendo aqui, ó, acessando esses tópicos, tá? Criar modelo de documento, ver as alterações dos arquivos nas pastas do Drive, ir para outra versão do seu arquivo, compartilhar links, fazer uma cópia dos seus arquivos, compartilhar links para versões em PDF, usar atalhos para criar novos arquivos, enfim. E aí, eu já sei o básico, eu já estou manjando, então vamos fazer um curso do intermediário? Já sei, vamos fazer um curso mais avançado? Aqui, vocês podem estar fazendo o curso da própria ferramenta. E aí, explorem mais para vocês entender como é que funciona, certo? Aqui em ajuda ainda, nós temos aqui, ó, listas de funções. Então, assim, função é um assunto um pouco delicado para quem usa planilha, né? Porque gera uma certa confusão
porque é natural. Você só vai aprender mesmo conforme a prática. E até mesmo aquelas pessoas, nossa, eu sou avançado, eles não sabem todas as funções de planilha, tá? Isso aí é história. Pode ter alguém que saiba? Pode, mas assim, a maioria das vezes é história mesmo. A pessoa sabe daquelas funções que mais utiliza no seu dia a dia. Aquelas que não tanto, assim, geralmente quem é avançado numa ferramenta não é porque sabe de cor tudo que aquela ferramenta oferece. Então, tipo assim, ela sabe o que a ferramenta oferece, mas ela não sabe de cor exatamente como fazer. Mas uma vez que ela saiba, ó, a ferramenta, ela me permite fazer isso. Eu ainda não sei como fazer, mas eu sei que ela me permite. Então, quando eu precisar utilizar aquela função, eu vou lá e procuro. Geralmente é assim que acontece com as pessoas que manjam de alguma tecnologia. Elas sabem o que aquela tecnologia é capaz de fazer, e aí no contexto em que ela vai precisar utilizar aquela função específica, ela vai lá e aprende. Aqui, lista de funções das planilhas, e aí vocês podem ver, ó, aqui o tipo, o nome, a sintaxe aqui e uma descrição, por exemplo, de uso. Vamos voltar. Aí, me ajuda. Aqui nós temos atalhos do teclado. É outra coisa que eu considero muito interessante, porque os atalhos nos ajudam muito a economizar nosso tempo, trabalhar de maneira mais eficiente. E aqui tem uma lista de atalhos, ó. Abrir link, Alt Enter, né? Agrupar, Alt Shift mais e a setinha assim. Tem algum quando as teclas de atalho elas envolvem mais de 3 acima, eu já não considero muito eficiente, né? Porque haja manejo, mas assim, meu ponto de vista, né? Mas assim, ainda é melhor do que ficar indo no cursor do mouse, enfim. Aí colar, ó, Ctrl V ou Ctrl Insert, colar sem formatação, colar somente a formatação, vamos vir aqui em formatação, nós temos algumas opções, ó, um alinhamento à direita, Ctrl Shift R, à esquerda, Ctrl Shift L, e assim sucessivamente, tá? Dados, fazer limpeza dos dados, revisão, e aí vocês podem aqui, ó, explorar mesmo, que é para vocês verem quais são as opções de atalhos que nós temos aqui, certo? Vamos ver aqui, expande grupo, Alt, Shift, tecla para baixo, e assim sucessivamente. Eu vou fechar aqui. Então, assim, explorem, tá? Principalmente essa parte de treinamento, eu acho interessante. Extensões. Extensões são o seguinte, a ferramenta, ela nos traz algumas funcionalidades, porém, há uma comunidade que ela desenvolve funcionalidades além daquelas nativas da ferramenta. E você tem a opção de, digamos assim, linkar aquela funcionalidade. Imagina que você comprou, sei lá, uma casa. E aí ela já vem, né, toda bonitinha. Mas aí, com o tempo que você tá morando nela, você queria agregar alguma coisa àquela casa. Aí, sei lá, eu quero forrar. E aí você compra, né, você meio que um complemento, vamos colocar aqui. Você compra lá o forro para você poder complementar a sua casa. E aí um carro, por exemplo, vocês compram um carro lá e aí com o tempo você quer, sei lá, você compra alguma coisa para colocar naquele carro. Entendeu? Do mesmo jeito o computador. A gente que usa o computador, então, eu comprei um computador, tá tudo certinho, ok, mas com o tempo eu quero dar um upgrade nele, eu vou comprar um SSD para ver se ele fica mais rápido. Enfim, ou um celular mesmo, eita, eu vou comprar um cartão de memória, Deus, hoje em dia usa. Eu vou comprar alguma coisa aqui para esse celular, vou comprar um fone, tá, pronto, eu vou comprar um fone aqui top para esse meu celular, ser um complemento a ele. Então, vocês podem estar fazendo isso também com as ferramentas do Google, tá? Então, vem aqui, complemento, na parte de instalar complementos, vai abrir uma janela com opções de coisas que vai te ajudar a trabalhar melhor com essas planilhas. Tem um que eu considero interessante, que é o do próprio ChatGPT, que é da inteligência artificial, que vai te ajudar a elaborar melhor os conteúdos da sua planilha. Eu não testei ainda, mas assim, que geralmente a inteligência artificial faz? Se eu pedir, por exemplo, olha, gera uma planilha para mim, coluna, sei lá, aluno, matrícula, nota, isso, aquilo, com tantas linhas, com todas as aulas preenchidas, para que eu possa usar no meu exemplo e tal.
a inteligência artificial ela vai gerar isso pra gente. Inclusive, esses exemplos que eu trouxe para vocês, eu gerei na inteligência artificial do ChatGPT. Só que não através desse complemento, porque eu teria que vincular aqui ao meu Google Planilha e não é uma coisa que eu quero fazer no momento. Mas, enfim, nós temos essas opções, tá? De estar agregando ainda mais a ferramenta em que vocês estão trabalhando. Se vocês quiserem colocar uma inteligência artificial para gerar as planilhas automaticamente para vocês, vocês podem fazer isso. Não sei o que mais ela é capaz de fazer. Essa daqui, tá? Talvez, não sei, ela pode formatar para vocês? Não sei. Para isso vocês teriam que ir lá e ver o que elas conseguem fazer. Mas fica aqui a título de conhecimento que vocês podem sempre estar agregando ainda mais funcionalidades a essas ferramentas, tá bom? Vamos vir aqui em ferramentas, na guia ferramentas e observem só. Primeiro eu vou abrir aqui o formulário do Google, que é para vocês entenderem desde a essência. Quando eu crio um formulário no Google, que eu coloco, por exemplo, eu vou vir aqui, primeiro eu vou voltar aqui e depois eu volto lá. Vou vir aqui a ferramentas, eu vou colocar e criar um formulário. Notem que para vocês terem feito a inscrição neste curso, vocês teve que preencher um formulário. Eu criei um formulário, adicionei algumas perguntas a ele, deixei algumas opções, né, de resposta para vocês marcarem, como por exemplo, que nível de conhecimento vocês têm, se era básico, intermediário ou avançado, enfim, deixei campos abertos e etc. Eu posso obter as respostas desse formulário diretamente na minha planilha. Então, assim, geralmente eles me dão as respostas aqui. Assim, a gente pode ver elas aqui com essa interface. Ou eu posso vir aqui e ver no app do Planilhas, que é o caso desse daqui. Eu apaguei aqui, esse daqui é o formulário que eu mandei para vocês poderem se inscrever neste curso. Foi justamente o que vocês preencheram, tá? Eu apaguei aqui alguns dados mais sensíveis, né? Por questões éticas. Mas aqui observe, cada cabeçalho da minha coluna representa uma pergunta que eu criei lá no formulário. Por que eu estou explicando isso tudo para vocês? Vocês vão entender. Então, assim, um formulário, ele pode ser passado para a planilha e vocês podem fazer análises naqueles dados que vocês obteram. Então, observem aqui, automaticamente as perguntas que eu fiz lá, que elas aqui são representadas como cabeçalho, porque ela vai descrever e identificar o que os dados, o que as linhas daquela coluna elas querem dizer, né? Vai contextualizar. A função do cabeçalho é isso. Olha, eu estou dizendo, estou aplicando o contexto, o que essas linhas aqui significam. Então, por exemplo, aqui eu tenho datas e horas. O que isso significa? Bem, é o carimbo da data e hora que a pessoa se inscreveu. Observem que aqui nós estamos aqui vendo como se estivesse nessa linha um pouco mais, como é que eu posso falar? A espessura mais grossa, que significa o quê? Que está fixado ali, o cabeçalho está fixado. Bem, e aí é isso. Uma vez que vocês façam o formulário no Google, vocês podem estar filtrando aqui, brincando, como eu ensinei para vocês. Por exemplo, qual foi o dia que teve mais inscritos? Vamos fazer isso aqui? Estou selecionando aqui toda essa coluna. Eu vou aplicar aqui um filtro. A gente aproveita e já revisa, tá? E eu quero, olhem só, eu vou filtrar aqui espaço em brancos, é porque eu tenho muitas datas, eu não queria que fosse assim. Vamos ver aqui outra opção de filtro. Eu quero filtrar, vamos supor aqui, tá, essa coluna, tirar um filtro lá e aplicar o filtro aqui. Vim aqui na parte de filtrar, espaço em branco, eu quero filtrar somente quantas pessoas são intermediárias. Então, vamos lá, vou ver quantas pessoas são intermediárias. Olha que tantas pessoas aplicaram como sendo intermediárias. Vocês conseguem observar? A gente tem uma contagem aqui, de 14. Será que é contando com cabeçalho? Sim, vamos ver. Contando com cabeçalho. Então, nós temos 13 inscritos
que são de nível intermediário. Espero que vocês tenham chegado até o final desta aula, tá? E tenham saído aqui com novos conhecimentos. Enfim, vamos voltar aqui. Então, observem, vocês têm a opção de fazer um formulário. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa de TCC, alguma coisa, eu preciso coletar respostas de um grupo de pessoas referente ao tema do meu TCC, da minha pesquisa, e depois eu preciso analisar. Então, vocês podem criar um formulário e depois vocês veem essas respostas e nas planilhas, e vocês podem utilizar o conhecimento que nós aprendemos no decorrer dessas aulas, de classificar, de filtrar por algum tipo, de criar, como é que eu posso fazer assim, criar gráficos. Vocês podem utilizar já para poder estar agregando o trabalho de vocês. Então, imagina, fiz uma pesquisa no formulário, olhei, analisei essas respostas no planilhas, criei gráficos a partir daquilo que foi analisado e coloquei ali na apresentação do meu TCC, do meu artigo que eu vou criar e etc. Voltando aqui. Então, vamos lá. Olha só que quando eu crio um formulário, geralmente a gente tem essa opção de criar um formulário separado entre as ferramentas do Google. Aqui, ó, eu venho aqui, os 3 pontos, eu posso pesquisar aqui na barra por Google Formulários, ou eu posso vir aqui nos 3 pontos e eu pesquiso aqui, ó, Google Formulários e crio um formulário totalmente, né, desvinculado de alguma coisa. Que foi o caso que eu fiz aqui quando eu fui fazer as inscrições, formulário de inscrição de vocês. Vou estar voltando aqui. Mas eu posso também vincular um formulário a um arquivo que eu já estou trabalhando nele. Então, por exemplo, esse daqui, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, ó, criar um formulário. Observem que inicialmente nós não tínhamos nada vinculado aqui, ó, um novo formulário criado, certo? Vamos ver aqui. Olha só. E esse formulário foi criado com que título? Com o título, ó, do meu arquivo aqui, ó. Isso mostra que ele está vinculado. E aí, ó, eu vou adicionar aqui, sei lá, o que você achou do curso? Beleza, pronto. Eu tô adicionando aqui essa pergunta, certo? Se eu vim aqui já ver as respostas, eu tenho aqui o carimbo da data e hora, né, que é gerado, essa coluna é gerada automaticamente, o endereço do e-mail e aqui, ó, o que você achou do curso? Vocês percebem? Agora, o melhor de tudo é aquilo que eu falei. Esse formulário, eu não criei ele desvinculado, eu criei ele dentro de um arquivo, de uma planilha que eu já vinha trabalhando. Logo, ele está vinculado aqui, ó, junto com as demais aulas. Conseguem ver que interessante? Então, se eu vim aqui nessas listas, por exemplo, eu não tenho apenas aula 1, aula 2, aula 3. Eu tenho também formulários vinculados a esse trabalho. Então, tudo que for sendo preenchido no formulário, uma pessoa preencheu automaticamente a minha planilha. Ela vai estar sendo atualizada com os dados do formulário e já vinculada com as outras. Isso aqui que é interessante é aquilo, vocês podem ficar trabalhando no projeto CC de vocês, algum trabalho que vocês forem fazer, vocês abrem um único arquivo, vocês separam em páginas, sei lá, referente a assuntos específicos, né, que tem a ver com todo, e podem atribuir um formulário também. E aí vocês vão estar trabalhando e juntando todo o conhecimento que eu passei para vocês aqui agora e aplicando a planilha de vocês. Com isso, a gente conclui esse curso. Eu espero que vocês tenham adquirido bastante conhecimento e que vocês apliquem bastante do que eu ensinei para vocês aqui.